Oi, pessoal. Agora a gente vai para a terceira etapa da nossa aula e finalizando a matéria, ok? Vamos lá. Técnica de suporte ao ensaio. São equipamentos usados para captar ou ampliar a luz, formar ou ampliar imagens, facilitar o acesso, permitir comparações, medições ou gerar sinais elétricos que podem variar de simples aparelhos como lupas, a colorímetros e refratômetros. Vamos lá, vamos dar uma olhada? Vamos lá. As fontes de luz podem ser de espectro contínuo, luz branca, natural ou artificial, ou monocromático, lâmpadas de vapor de mercúrio, sódio. Fontes estroboscópicas podem ser usadas para permitir a observação de objetos em movimento muito rápido ou periódico, como se estivessem em repouso. Ou seja, só para iluminação eu tenho esses tipos de fontes de luz. Vamos continuar? Um auxílio, uma técnica de apoio é a utilização de microscópios, que são constituídos por conjuntos de lentes denominadas objetivas oculares. Elas possibilitam ampliar descontinuidades até milhares de vezes. Às vezes, eu consigo identificar até superficialmente uma descontinuidade, mas eu não consigo perceber qual a dimensão dela, qual a suposta profundidade, ou até mesmo se ela existe. Então, eu posso usar como um auxílio um microscópio, sim. Eu tenho do tipo portátil, eu tenho, aliás, o mercado me oferece uma infinidade de tipos de microscópios para inspeção visual. Então, dentro das minhas possibilidades, tanto eu como inspetor posso comprar o meu, tá? Desde que esse instrumento esteja aferido, como a empresa também pode fornecer. Aí, né, o mercado tem de tudo. Um outro tipo de instrumento são as lupas. Essas aqui são diárias, tá? Essa a gente já leva no bolso, porque a gente vai lá, vai inspecionar um objeto, já vem com a lupa e passa para fazer o visual. É simples, barato e comum de ser usado numa inspeção visual de um equipamento. E um excelente auxílio visual, tá, pessoal? Vamos ler aqui? As lupas ou lentes são instrumentos ópticos mais usados na indústria. É uma lente biconvexa de pequena distância focal, geralmente de 5 a 10 centímetros, que produz uma imagem virtual aumentada do objeto. Todo mundo sabe mais ou menos como funciona uma lupa. Quando a gente era criança, brincou com uma lupa dentro do laboratório da escola, enfim. Lupas e lentes de aumento são os instrumentos realmente mais usados como apoio para a inspeção visual. Espelhos. Se você olhar aqui, esse espelho parece até o espelhinho do dentista, né? Também é um excelente objeto de apoio. Eu estou inspecionando uma tubulação, do outro lado não dá para eu passar. Então eu jogo o espelho, eu consigo ter uma observação, observar como é que está a superfície daquela peça do outro lado, por exemplo. Ou às vezes, num pequeno tubo também serve. Também ela é utilizada como objeto de apoio. Quero olhar embaixo de um objeto, então eu vou e uso os espelhos como auxílio. Um exemplo típico de espelho na inspeção visual que ocorre no cotidiano é quando o dentista observa a boca do paciente como aquele espelhinho fixado numa haste metálica. Na indústria, espelhos também são usados para inspeção de cantos, soldas e superfícies onde nossos olhos não alcançam. Nossos olhos não alcançam e a gente também não consegue alcançar. Então a gente usa um espelhinho. E muitas vezes ele é ajustável, o comprimento dele é ajustável. Como esse aqui, por exemplo. Ó. Você percebe que eu consigo ajustar o comprimento dele. Perfeito até aqui, pessoal? Beleza. Toboscópios são instrumentos ópticos constituídos com os mais variados diâmetros e comprimentos, que geralmente possuem seu próprio dispositivo de iluminação. Uma luzinha interna, tem vários tipos também, é um grande auxiliar para a inspeção, principalmente de tubos. É um grande auxiliar. Os boroscópios
É até difícil falar o nome, né, pessoal? É um instrumento usado para fazer inspeção visual remota e é composto de duas partes principais. Um longo e fino tubo que é inserido dentro do equipamento a ser inspecionado através de uma pequena abertura. Esse tubo pode ser rígido ou flexível. Você percebe aqui, ó, ele está olhando nessa extremidade e na mão aqui do inspetor tem um tubinho flexível que ele está inserindo no objeto. Olha aqui, ó. Por aqui eu olho e eu tenho os tubos que eu vou inserindo no equipamento. Um conjunto de lentes e controle manual que fica fora do motor e mostra imagens no interior do equipamento. Então ele é dividido por um longo e fino tubo e por um conjunto de lentes e controle manual. É um equipamento um pouquinho mais complexo, mas também de grande apoio para a inspeção de equipamentos. Somente a parte interna, pessoal. Até aí tudo bem? Até que a gente foi? Agora, para que a gente faz a inspeção visual? Onde a gente aplica? Né? Em que tipo de material ele pode ser aplicado? Nós vamos falar disso agora. Vamos lá, pessoal. A inspeção visual, ela pode ser feita sobre qualquer equipamento, tá? Qualquer material, seja ele metálico ou não. Pode ser metálico, pode ser de vidro, pode ser de plástico, enfim, sobre qualquer produto. No nosso caso, nós trabalhamos com isso mais em cima de peças metálicas, tá? Mas a inspeção visual, na verdade, ela pode ser feita sobre qualquer tipo de material. Agora vamos lá. Eu posso fazer em juntas preparadas para solda, ou seja, elas não foram soldadas ainda, mas já estão preparadas para serem soldadas. Eu vou lá observar se eu tenho pontos de corrosão, se a peça está limpa para ser soldada, já que a solda exige uma limpeza da junta. Eu posso inspecionar juntas soldadas já, ou seja, a solda propriamente dita. Peças fundidas, forjadas, laminadas. E nós já sabemos que cada processo de fabricação possui suas próprias descontinuidades, acabamentos de peças, revestimentos, posso procurar vazamentos, posso observar se a peça está alinhada ou não, e a partir do momento que eu percebo que não, aí sim usar instrumentos para saber que tipo de desalinhamento eu tenho, né? Qual é o nível desse desalinhamento, por exemplo. Então, eu posso aplicar a inspeção visual numa gama muito grande de materiais e equipamentos e peças. Pode ser aplicada na inspeção de superfícies expostas ou acessíveis de materiais metálicos e não metálicos, e o interior de objetos transparentes ou translúcidos, para determinação do tamanho, dimensões, formato, cor, grau de acabamento, de ajuste, refletividade, brilho e transparência, presença de descontinuidades superficiais relativamente grosseiras em materiais opacos ou internos em materiais translúcidos e funcionalidade de equipamentos parcial ou totalmente montados e ainda de peças acabadas. Isso aqui serve como para que você testemunhe a gama extensa em que a inspeção visual pode ser aplicada. Algumas imagens para que vocês percebam os tipos de um rolete, uma válvula, um equipamento mais complexo, um vaso. E você percebe que eles são feitos de materiais diferenciados. Coloquei essas imagens apenas para ilustrar. Engrenagens. Isso aqui, se eu não me engano, acho que é um trocador de calor. Bom, enfim. Você percebe que a superfície dele está bem suja, oxidada. A inspeção visual identifica esse tipo de descontinuidade. Até aqui tudo bem, pessoal? Então agora a gente vai falar do procedimento de inspeção, propriamente dito. Vamos lá? Vamos juntos novamente? Beleza. O procedimento utilizado para inspeção visual deve estar qualificado de acordo com as normas aplicáveis àquele equipamento. Inspeção para uma estrutura é uma coisa, para um vaso de pressão é outra.
Cada um possui seu próprio procedimento, porque cada um provém de uma norma diferente. Até aqui tudo bem, pessoal? Beleza. De modo geral, considera-se qualificado aquele procedimento que possibilitar a detecção de uma descontinuidade artificial ou original correspondente a um risco de 0,5 milímetro de largura, com comprimento máximo de 10 milímetros, localizada em superfície similar ou na área menos favorável da superfície a ser ensaiada. Percebam bem, gente, considera-se qualificado aquele procedimento de maneira geral. Isso aqui, essas medidas, essas dimensões, não são para serem tomadas como verdades absolutas, porque a empresa pode qualificar o seu procedimento de uma outra forma. Mas isso aqui serve apenas de parâmetro para você ver que não são descontinuidades tão grandes assim. Perfeito, pessoal? Vamos continuar. Esse procedimento deve conter normas de referência, CAWS, a ISI, ASME ou uma NBR qualquer. Tem que conter lá qual é a norma de referência desse procedimento, tá? As condições mínimas da superfície, o método de ensaio, se ele vai exigir o uso de algum instrumento de apoio, preste bem atenção, se ele vai exigir, e as condições mínimas de iluminação. Ok, pessoal? Vamos lá. Os resultados devem ser registrados de modo que se permita a rastreabilidade do local efetivamente inspecionado e seus dados relacionados. Além disso, deve identificar as regiões com anormalidades ou descontinuidades. Eu tenho que dar referência aonde eu encontrei aquela descontinuidade. Ok? Beleza. O relatório de inspeção deve conter, no mínimo, o nome do inspetor, a identificação numérica, a identificação da peça inspecionada, o número do procedimento que serviu de base, o registro dos resultados, normas de referência para análise dos resultados, laudo indicando aceitação, rejeição ou recomendação de ensaio complementar, data e assinatura do inspetor. Perfeito, pessoal? Isso aqui vai para o arquivo, tá? Quais são as vantagens e as desvantagens de eu fazer um ensaio visual? Vamos dar uma olhada? Vantagens. É um ensaio de mais baixo custo. Ele é muito barato. Lembrando que eu posso usar as condições mínimas, ou seja, chegar lá para fazer um ensaio com os meus olhos e uma lupa. Porque a iluminação, por exemplo, está perfeita. Eu estou num ambiente claro, eu estou no campo. Estou dando um exemplo. Determina o escopo de inspeção para outros métodos quando necessário, otimizando o tempo de utilização destes. Vou dar um exemplo, vou explicar isso aqui melhor. Peguei e fiz o visual na superfície de um equipamento. Ali, caso eu encontre algum defeito, já serão feitas as correções, certo? Beleza. Então, quando eu for fazer um ensaio mais profundo, aqueles defeitos eu já não tenho mais. Então, eu não vou usar um ensaio para retirar um defeito superficial, visível ao olho nu. Eu já resolvo isso na inspeção visual. Vou dar um exemplo entre a inspeção visual e o ensaio por líquido penetrante. O ensaio visual detecta descontinuidades e defeitos superficiais. O ensaio por líquido penetrante, ele detecta defeitos superficiais e aqueles abertos à superfície que são praticamente imperceptíveis a olho nu, por exemplo. Então, todas aquelas descontinuidades perceptíveis a olho nu, eu já tirei. Ou seja, eu tirei, entre aspas, a poluição visual para que eu possa fazer um ensaio mais profundo. Melhor entendimento assim, né? Beleza. Não utiliza equipamentos podendo ser realizado em áreas com recursos hidráulicos ou elétricos, sem recursos hidráulicos ou elétricos. Ou seja, cheguei para fazer o ensaio, eu e uma lupa, por exemplo. De novo. Desvantagens. O ensaio depende totalmente da experiência do inspetor.
Quanto mais experiente, melhor será o ensaio. E é limitada a detecção de defeitos superficiais. E é limitada a detecção de defeitos superficiais, como a gente já falou. Você não é um super-homem. Você não tem como observar defeitos ou descontinuidades subsuperficiais ou internas. Perfeito, pessoal? Vamos lá. Liga não, pessoal. Às vezes eu perco a minha setinha do mouse e fico procurando. Vamos lá. Normas. Quais são as normas que são utilizadas para o ensaio visual? É claro, eu aqui dei são pequenas amostragens, tá? Existem outras? Existem. Mas, basicamente, a gente usa a ANSI B46.1, a ASME seção 5, a ASTM D2563 é uma delas. Existem outras? Existem. Existem normas brasileiras pela ABNT, que são as NBRs, existem. Mas isso aqui é só para que você tenha uma ideia de que normas servem de base. Espero que a aula tenha sido proveitosa para todos vocês, mas não esqueçam de olhar as apostilas, pesquisar na internet, os vídeos de apoio também, para que você possa entender melhor do ensaio visual. É claro, a prática ou a sua experiência vai melhorar cada vez mais a sua capacidade de fazer o ensaio. Boa sorte, pessoal. Até a próxima aula.